Oi, aqui é a Lorna, eu sou psicóloga e também formada em terapia comportamental dialética. E mais importante de tudo é que desde 2015 eu tenho um diagnóstico de transtorno bipolar. Eu sei que se você também tem esse diagnóstico, sem dúvida nenhuma, o seu maior sonho é se ver livre dos sintomas desse transtorno. E a gente tá aqui na Semana da Estabilidade para te provar que o seu sonho, ele não é impossível. Ele não é inatingível. Você pode sim dominar os sintomas do transtorno bipolar e recuperar o controle da sua própria vida. E eu tô aqui para te contar como. Eu quero começar essa nossa aula te agradecendo por ter acompanhado a Semana da Estabilidade até o final e também por ter deixado o seu feedback aqui nos comentários. Eu fico realmente muito feliz de ver vocês participando e aprendendo com o que eu tenho para ensinar, né? Com tudo que eu aprendi durante esses anos todos. Na primeira aula, a gente descobriu como que a terapia comportamental dialética foi criada, como que ela entrou na minha vida e por que ela é a melhor abordagem para lidar com pacientes de alto risco de suicídio e também que levam suas emoções aos extremos. Na segunda aula, a gente viu que existem 3 chaves para abrir a porta da estabilidade e que a primeira chave é a aceitação radical. Hoje eu vou te falar sobre as 2 outras chaves, a chave da mudança e a chave da solução de problemas. Como assim, chave da mudança? O que isso significa? Bom, antes de te explicar o que isso quer dizer, a gente vai precisar voltar um pouquinho lá atrás para eu te explicar o que significa a palavra dialética. A palavra dialética representa o equilíbrio entre opostos, entre forças opostas. Para ficar mais claro, eu quero que você feche os olhos por um minuto e se imagine no topo de uma montanha. Quando você olha para frente dessa montanha, tudo que você vê é um grande abismo. Essa montanha é tão alta, mas tão alta, que é muito difícil de enxergar o chão. Você só vê neblina. E para ser sincera, você nem sabe como que você chegou no topo dessa montanha. Você só sabe que você tá sozinho lá. Mas se você olhar para frente, você consegue enxergar uma outra montanha do outro lado do abismo. E nessa montanha tem outras pessoas que podem te fazer companhia na jornada para descer desse lugar que você nem sabe como você chegou. Mas para atravessar de uma montanha para outra, a única coisa que existe é um cabo de aço. Em outras palavras, a famosa corda bamba. Essa corda te permite atravessar de um lado para o outro, de uma montanha para outra. Essa corda é o que te separa de estar com outras pessoas. Essa corda é a única possibilidade que você tem de se sentir menos sozinho na vida. O problema é que a montanha, outra montanha, ela tá distante. E vai ser preciso uma grande habilidade de passar por essa corda bamba sem cair do precipício. Ao menor desequilíbrio, você pode cair em direção à morte. Para te ajudar a atravessar de uma montanha para outra, você vai receber uma vara bem longa. Essa vara vai te ajudar a manter o equilíbrio enquanto você atravessa. Então você segura a vara e se prepara para atravessar. Você pode abrir os olhos agora. Esse abismo entre uma montanha e outra representa os sintomas do transtorno bipolar. A distância entre uma montanha e outra representam como a gente se sente isolado, como a gente se sente sozinho quando está passando por essa situação. Como se ninguém fosse capaz de entender a gente. E essa montanha onde você está agora representa a sua vida atual, enquanto que a outra montanha representa a sua vida futura, cheia de sentido e que pode se tornar prazerosa para você. Mas para chegar lá do outro lado, você vai precisar passar pela corda bamba e com estabilidade, porque senão você pode cair e morrer. A dialética é a vara que te ajuda a manter o equilíbrio. De um lado dessa vara, a gente tem a chave da aceitação. E do outro lado, a gente tem a chave da mudança. A dialética é o que nos mantém longe dos extremos, é o que nos mantém no centro. Mas a dialética não vem naturalmente para nós, ela não é uma habilidade que a gente nasce sabendo. Ela exige esforço. E para sermos dialéticos, a gente vai ter que manter em mente 4
princípios centrais. Esses são os princípios que compõem a chave da mudança. O primeiro princípio é que o universo está cheio de opostos. Para tudo que existe, existe uma força oposta. E é impossível conhecer uma dessas forças sem conhecer o que existe no lado contrário. Um exemplo clássico é que você não consegue enxergar uma sombra num lugar onde está tudo escuro, onde não existe luz. Porque ambientes escuros não projetam sombras, somente os ambientes claros. E a dialética está presente não só nas leis da física, como o que eu falei agora, né, de claro e escuro, luz e sombra, mas ela está presente em todas as coisas. Quando a gente consegue enxergar e entender os lados opostos, a gente consegue fundir eles em um só e criar o caminho do meio. É como se a gente estivesse vindo de uma bifurcação, né? Algumas pessoas estão do lado direito, outras do lado esquerdo, mas quando a gente enxerga, reconhece e aceita que existem dois caminhos, a gente consegue se fundir em um caminho só e a gente consegue andar juntos nesse caminho. Quando a gente cria essa junção entre os dois caminhos, a gente consegue enxergar muito além de tudo que já nos aconteceu no passado e a gente consegue projetar um futuro que faça sentido. Um futuro que, apesar de a gente ter sofrido as nossas tragédias, os nossos traumas no passado, ele pode ser minimamente bom. Aqui vão alguns exemplos de lados opostos que podem ser combinados utilizando a dialética. O primeiro é a mente emocional e a mente racional. Se você já viu alguns dos meus conteúdos, você já deve ter ouvido eu falar sobre isso, mas tanto a mente emocional quanto a racional são importantes e a gente não pode pegar metade de uma e metade da outra e combinar numa coisa só. Não, eu preciso usar 100% das minhas emoções e 100% da minha racionalidade para criar o que a gente chama de mente sábia. Em outras palavras, desenvolver a nossa sabedoria. Outro exemplo clássico de dialética é que eu posso estar dando o meu melhor e ainda assim que o meu melhor não seja suficiente para resolver os meus problemas. Mas eu posso combinar o meu melhor com o reconhecimento dos meus defeitos, do que eu estou fazendo de errado, para elaborar soluções mais eficazes para os meus problemas. Outro exemplo de dialética é que você pode ser uma pessoa independente e ainda assim precisar de ajuda de vez em quando. E além disso, você pode apreciar estar sozinho e ainda assim querer fazer parte de um grupo. Ou o contrário, né? Você pode estar no meio de uma multidão e ainda assim se sentir sozinho. Nem sempre um oposto anula o outro. Inclusive, para a maioria das coisas, eles são complementares. Os opostos estão em todos os lugares. Lembra que eu te falei que tinham 4 princípios para a gente girar essa chave da mudança? O primeiro é a gente estar consciente da dialética, que o oposto existe em todos os lugares. O segundo é que a gente precisa ter em mente, ao praticar a dialética, que todas as coisas no universo estão conectadas de alguma forma. Compreender essas conexões aumentam a nossa compreensão sobre o que está acontecendo. E a gente consegue usar a influência que eu tenho sobre o mundo e que o mundo tem sobre mim a meu favor. Compreender a causa das coisas tende a funcionar melhor para solucionar problemas do que simplesmente julgar ou reclamar que aquilo está acontecendo. Para ficar mais claro, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que choveu hoje e a rua ficou cheia de poças. Quer dizer, acabou virando lama. Se eu for lá fora e tentar caminhar na rua, quando eu pisar na lama, a lama vai sujar meu pé, correto? E ao mesmo tempo, quando eu pisar na lama, a lama vai explodir para cima, né? Entrar em choque a água com o pé. Ou seja, a lama altera o meu estado, né? Eu estava limpa e agora eu estou suja. E o meu pé também altera o estado da lama. Ela estava presa na poça e agora fez uma molhadeira. Entendeu? Esse estado de troca que a gente tem com as coisas é algo que a gente precisa estar consciente na hora de praticar a dialética. A gente não vive sozinhos, por mais que a gente se sinta sozinhos às vezes. A gente faz parte de um todo, que é a humanidade. Mas a gente também faz parte de pequenos grupos. Por exemplo, eu e você fazemos parte do grupo de pessoas com transtorno bipolar. Eu e outras mulheres fazemos parte do grupo de mulheres.
Eu e os outros membros da minha família fazemos parte do grupo de família. A gente sempre tá fazendo parte de um grupo, mesmo que às vezes a gente não se sinta parte desse grupo. Quando a gente aumenta essa consciência de influência que eu tenho em relação ao grupo, eu posso mudar a forma como eu me relaciono com o meio ambiente. O universo está conectado, mesmo que seja de formas indiretas. E nós somos, sim, parte de algo maior do que nós mesmos. Isso vai contra aquele sentimento de solidão que a gente conversou, não vai? Por mais que durante todos esses anos a gente tenha dificuldade de encontrar a nossa turma, isso não significa que ela não existe. O nosso terceiro princípio para girar a chave da mudança é que a gente precisa lembrar que a mudança é a única certeza que a gente tem. A dialética nos ajuda a aceitar radicalmente mudanças que ocorrem continuamente. E essa capacidade de aceitação nos torna mais flexível a elas. A flexibilidade nos ajuda a passar por momentos de muita dor, sem piorar a situação e sem nos meter em bolas de neve. É impossível impedir que as mudanças aconteçam. Olha para sua própria vida. Pensa aí em quanto mudou de quando você era criança para a sua vida adulta. A gente muda a nossa aparência, a gente muda as nossas roupas, a gente muda nossas ideias, aquilo que a gente acredita, o nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor muda. Absolutamente tudo muda. E quanto mais inflexível a gente é, mais a gente sofre. Eu quero que você imagine aí um pedaço de pau. Se eu tentar bater num pedaço de pau, o que vai acontecer? Ele vai quebrar, né? Porque ele é inflexível. Mas se eu tentar bater num pedaço de bambu, ele não vai quebrar, ele vai se dobrar e aí ele volta. Essa é uma ótima representação do que a flexibilidade deveria representar pra gente. Flexibilidade é resiliência, é a redução do sofrimento. E por fim, a última regrinha ali, o último princípio, é importante que você lembre, tenha em mente de que quando o ambiente muda, você muda com ele. O ambiente é capaz de provocar mudanças em mim e em você. Mas quando a gente aceita essa mudança, nós somos capazes de provocar mudanças no ambiente. Nós somos capazes de calcular as nossas ações e provocar mudanças que nos favoreçam e não que nos prejudiquem. Por exemplo, vamos supor que você está passando por um momento muito difícil, você está agindo por impulsividade e você começa a se sentir muito mal. De repente você começa a chorar desesperado, sem saber o que fazer e tudo mais. E você faz com que o ambiente julgue você, né? Nossa, que chorona, não consegue suportar nenhuma dificuldade, ai que coisa feia. Olha a idade dela, tá chorando aí em público. Esse tipo de pensamento. Mas se eu tô consciente de que eu posso provocar uma reação ruim, eu também posso medir as minhas atitudes para provocar reações boas. Reações que sejam benéficas para mim. Então, por exemplo, vamos supor que eu tô muito chateada porque eu não consigo pedir... Ai, não, mentira, eu vou contar um caso real, gente, caso real, aconteceu comigo. Eu tava num show e eu tava com uns primos meus, só que no meio da confusão ali eu acabei me separando do pessoal e eu não tinha bateria, já tava escurecendo, eu não tinha como voltar pra casa e eu comecei a entrar em pânico. E claro que as pessoas olhavam assim, nossa, o que essa pessoa tá fazendo aqui, né, tendo um surto no meio do rolê. Inclusive, vocês já sabem, né, que eu sou muito conhecida por surtar no meio do rolê. Isso não acontece mais, tá? Mas já aconteceu várias vezes. Então, eu tava ali sendo julgada por aquelas pessoas. Claro que ninguém falou nada pra mim, mas eu estava sendo julgada. E se eu tivesse me contido, né, ter respirado fundo, ter controlado aquele momento, eu poderia ter encontrado alguém que pudesse me emprestar um telefone e eu entrar em contato com os meus primos, saber onde que eles estavam, como que a gente fazia para ir para casa. Mesmo que eu não conseguisse ligar para um deles, eu podia pedir um Uber e ir para casa sozinha. Mas estando desesperada, eu não consigo pensar em nenhuma solução, eu só consigo pensar em chorar. A vida inteira é uma grande troca entre você e o ambiente, as pessoas ao seu redor. E nem sempre essa troca vai ser positiva. Mas se você estiver no controle do que você está fazendo,
as chances dela ser positiva são maiores. Talvez até aqui você não tenha tido muito controle sobre as suas reações, mas eu quero te dizer que é possível ter, mesmo que atualmente pareça uma ideia super distante de você. A gente começa a desenvolver esse controle afiando a nossa postura dialética, mudando a forma como a gente enxerga as coisas acontecendo ao nosso redor. Em vez de simplesmente estar vivendo ali, eu estar consciente do que eu estou vivendo. Eu sei que parece uma postura meio good vibes, meio pensamento positivo, mas não é isso. Tem toda uma lógica, todo um raciocínio por trás disso que eu tô te falando agora. Quando você começa a treinar a sua consciência para a mudança, você começa a perceber que raciocínio é esse. A última chave para destrancar a porta da estabilidade e garantir que você chegue do outro lado são e salvo, finalmente tenha uma vida que faz sentido, uma vida que vale a pena, é a chave da solução de problemas. Pensa aí na nossa metáfora lá das montanhas e a corda bamba no meio. Você concorda comigo que não dá para atravessar uma corda bamba usando salto alto? É exatamente isso que eu quero dizer quando eu digo que a chave da solução de problemas são como os sapatos que você vai utilizar para atravessar. Você precisa estar usando o sapato adequado. E é aqui que o nosso problema de fato começa. Porque eu posso até não me aceitar, eu posso até não saber o que eu preciso mudar, como que eu faço para mudar, mas se eu não sei como resolver os meus problemas de forma adequada, aí, meu amigo, aí ferrou. Ferrou feio, porque a nossa tendência, além de não resolver, é piorar o problema. Então, existe sim uma forma certa e uma forma errada de resolver problemas. Existe sim uma forma certa e uma forma errada de andar na corda bamba. Aqui na nossa semana da estabilidade, eu te expliquei como que a primeira e a segunda chave funcionavam, né? A aceitação e a mudança e equilibrar elas numa vara e tudo mais. Mas lembra lá no começo que eu te falei que os sintomas do transtorno bipolar poderiam ser resumidos em 3 grandes áreas? Essa chave da solução de problemas, ela vai trazer estratégias específicas para essas 3 grandes áreas. E eu sei que parece meio resumido e tal, mas essas 3 áreas de fato representam a realidade. Todos os problemas que você possa imaginar que fazem parte do transtorno bipolar se encaixam nelas de alguma forma. E a gente tem muitas estratégias para cada uma delas. Na verdade, a gente tem tantas estratégias que eu quero te mostrar quantas estratégias a gente tem. Eu não sei o número, ok? Mas a gente tem, acho que 500 páginas de estratégia. Quase 500 páginas, 420 páginas só de estratégias prontas para você simplesmente pegar e adaptar para sua vida e resolver os problemas. Gente, me dá uma aflição a gente vê as pessoas se batendo porque elas não sabem o que fazer, qual a forma certa de lidar com aquilo. Quando a gente está falando de transtorno bipolar, se alguém disser que não existe certo e errado, essa pessoa está mentindo. Então eu vou começar te explicando como essas 3 grandes áreas funcionam. A primeira delas são os problemas que nós temos em relação ao estresse e à frustração. Em outras palavras, a nossa resistência a situações desagradáveis. Existem muitos gatilhos que podem provocar uma desregulação, um descontrole das nossas emoções. Se sentir abandonada, se sentir excluída, se sentir rejeitada, se sentir sozinho, se sentir julgado, enfim, muitos gatilhos mesmo. E quando a gente trabalha a nossa resistência a esses gatilhos, a gente tem condições de não explodir diante deles, de não tornar aquilo uma grande crise. A diferença entre a pessoa que dominou a estabilidade e a pessoa que vive instável está exatamente na forma como essas 2 pessoas lidam com situações estressantes. O problema é que todo mundo tem problemas, todo mundo tem dias bons e dias ruins. Não é o transtorno bipolar que faz com que você tenha problemas. Não, você teria problemas de qualquer jeito. O transtorno bipolar faz com que você piore
esses problemas, agrave esses problemas. E eu vou te explicar por quê. Infelizmente, desde o nosso primeiro dia de vida, a gente está sujeito a passar por situações estressantes. E segundo a teoria biosocial de Milon, pessoas com transtornos mentais têm uma predisposição a serem mais sensíveis a essas situações. Isso significa que a gente sente as coisas com mais intensidade e com mais frequência. Quando a gente enfrenta uma situação difícil, o nosso corpo libera o hormônio do estresse, o cortisol. E a exposição excessiva ao cortisol pode provocar alterações físicas em certas partes do nosso cérebro, aquelas que processam reações emocionais e memórias afetivas também, a amígdala e o hipocampo. Então veja bem, se eu sou mais sensível ao estresse, eu estou me estressando desde o primeiro dia de vida, e o meu cérebro é alterado quando eu recebo altas doses de hormônio do estresse. Isso significa que já não basta eu ser sensível, eu vou me tornar mais sensível ainda. E é por isso que a gente reage tão mal a esses gatilhos. Não é porque é um sintoma do transtorno, mas porque a nossa condição biológica nos colocou nessa posição. Essas alterações físicas, uma vez feitas, jamais vão voltar ao normal. Mas existem sim estratégias que a gente pode utilizar para reduzir os efeitos delas. Por outro lado, uma vida pela qual vale a pena lutar é uma vida onde a balança emocional está equilibrada. Eu costumo dizer que de um lado dessa balança estão as nossas situações estressantes e de outro lado estão as situações prazerosas que a gente vive. Aqui, ó, tá aparecendo. Mas muitas vezes a gente não tem as habilidades necessárias para reduzir situações estressantes e aumentar situações prazerosas. Então, a nossa balança, ela não vive assim, ela vive assim. O ideal é claro que ela estivesse equilibrada. A segunda grande área que é afetada pelos sintomas do transtorno bipolar, como a gente já falou aqui um pouquinho em relação às situações de estresse, é a forma como a gente lida com essas emoções. Muita gente pensa que alterações de humor e alterações emocionais são a mesma coisa, mas elas não são. Inclusive, alterações emocionais, elas são comuns e elas precisam acontecer várias vezes durante o dia, para que a gente possa se adaptar à forma como a gente interage com o nosso ambiente. Lembra na aula passada, quando eu falei para vocês sobre relacionamentos abusivos? Se eu continuo me comportando como se eu precisasse me defender, mesmo que eu esteja num relacionamento saudável, eu vou tornar aquele relacionamento abusivo. E as nossas emoções, isso aqui é só um exemplo, tá? Mas as nossas emoções são as que fazem a gente se adaptar a situações diferentes. O problema é que os sintomas do transtorno bipolar trazem pra gente uma impulsividade, uma depressão e uma ideação suicida que fazem com que a gente se relacione de uma forma muito negativa com essas emoções. Fora os transtornos de ansiedade, que são comorbidades muito comuns com o transtorno bipolar. E a terceira grande área que se torna problemática devido aos sintomas do transtorno bipolar são os nossos relacionamentos. É claro que se eu não sei lidar com o estresse, com a frustração, se eu não sei lidar com as minhas outras emoções e que a impulsividade, depressão e suicídio agravam esse meu relacionamento negativo com as emoções, é óbvio que eu não vou saber relacionar com outras pessoas de uma forma saudável. É um caminho lógico, não tem nem como ser diferente. Foi pensando na solução de problemas para cada uma dessas áreas que eu elaborei o meu treinamento online A Chave Final, pautado principalmente nas estratégias da terapia comportamental dialética, que, como eu te falei, é só pegar e colocar em prática, não tem segredo nenhum em relação a isso. Porém, são muitas estratégias, como eu mostrei para vocês, né? O livro é gigante e eu jamais conseguiria falar tudo aqui para vocês de uma vez só. E é por isso que nesse momento eu quero te convidar para participar da nova turma do treinamento comigo. Nesse treinamento a gente vai revisitar tudo que a gente falou aqui em detalhes e ainda trabalhar nessas 3 grandes áreas problemáticas que eu te falei, que são impactadas pelos nossos sintomas: tolerância à frustração e estresse, como lidar com as emoções e relacionamentos saudáveis. No total, são 15 módulos distribuídos aí para resolver problemas nessas 3 áreas. E cada um deles foi pensado especificamente
para o transtorno bipolar. Que nem eu te falei, né? A terapia comportamental dialética, ela primeiro foi construída para o transtorno de personalidade borderline. Então, esse treinamento, a chave final, é uma adaptação minha com base no que eu vivi, nas estratégias que mais me ajudaram para que eu chegasse aonde eu cheguei. Através do treinamento, a gente vai trabalhar aquelas oportunidades que você deixou passar por causa dos sintomas e garantir que quando houverem novas oportunidades de trabalho, de estudo, de relacionamento, de tudo que a gente acaba perdendo no meio do caminho, você esteja pronta para agarrar elas, que você saiba o que fazer, que você saiba como atacar de frente aquele medo que eu sei que você tem de nunca melhorar. Atacar de frente aquele pensamento de que eu sou um caso perdido, a minha vida não tem saída. Porque eu sei que isso não é verdade. E a única forma que eu sei que isso não é verdade é porque eu também já estive nesse caminho em que você tá agora. Através da chave final, onde você vai dominar todas as 3 chaves para abrir a porta da estabilidade, você vai ter a oportunidade de descobrir o que está atrás dessa porta. O que é essa tal estabilidade que as pessoas falam e eu nunca vi na minha vida? Você vai iniciar a sua aceitação do transtorno e entender a diferença entre a sua personalidade e os sintomas. Porque sim, essa diferença existe. Como resultado, automaticamente, a gente vai estar combatendo os pensamentos suicidas. E por mais bizarro que possa parecer, para tudo isso existe um passo a passo. Coisa que em outros lugares você vai ouvir as pessoas dizendo é que você tem que se autoconhecer. Autoconhecer é importante, mas saber o que fazer é muito mais importante. Porque se eu sei o que fazer, eu sei resolver os meus problemas, eu consigo ter psicológico para me autoconhecer. Porque enquanto a gente está em crise, a gente não consegue pensar nisso. A gente não consegue pensar em nada, além da merda que tá acontecendo nesse momento. E eu tô te oferecendo uma possibilidade de resolver a merda. Tudo isso utilizando um passo a passo cientificamente comprovado para reduzir a intensidade dos seus episódios de humor e impedir as consequências desastrosas que eles causam, trazendo prejuízos para os seus relacionamentos e para as suas oportunidades profissionais. Somando as estratégias da terapia comportamental dialética ao seu tratamento medicamentoso, você finalmente vai recuperar o controle da sua vida. E é simples assim, do jeitinho que eu tô falando. É simples, mas não é fácil. Ai, Lana, não sei, não tenho certeza se iria funcionar pra mim. As estratégias da terapia comportamental dialética foram criadas e pensadas especificamente para pessoas com extrema dificuldade de vivenciar as suas emoções e que apresentam comportamentos suicidas. Se você se encaixa nessa descrição, então funciona para você sim. Mas se você não se encaixa, é porque não funciona. As aulas são curtinhas e são interativas, perfeitas para quem tem dificuldade de manter a atenção durante muito tempo, tipo eu. Eu tenho sintomas do transtorno bipolar desde os 13 anos, como eu contei pra vocês. E desde que eu tive acesso ao conteúdo que eu tô disponibilizando lá no treinamento, eu aprendi mais em 3 meses de treinamento do que em 3 anos de terapia. E eu tô falando super sério com vocês. Se eu tivesse pendurada num precipício e eu tivesse que escolher entre 10 anos de terapia e 6 meses de treinamento, gente, eu escolheria 6 meses de treinamento sem piscar, sem nenhuma dúvida. E eu não tô falando isso porque é eu que estou vendendo o treinamento. Eu tô falando isso porque eu vivi isso. Ok, Lorna, tá fazendo sentido pra mim. Me explica mais um pouco como que esse treinamento funciona. Entrando no treinamento, você vai receber acesso a todos os módulos dele, para maratonar da forma como você bem entender. Porém, toda quinta-feira a gente vai ter um encontro ao vivo para discutir o assunto do módulo específico. Nas aulas ao vivo, a gente vai seguir a ordem dos módulos, mas você, na sua casa, não precisa seguir. É nesse encontro ao vivo que você vai ter a oportunidade de construir a sua rede de apoio, podendo ser ouvido por pessoas que realmente falam a sua língua, que realmente entendem do que você está falando. Além de, é claro, você poder tirar todas as suas maiores dúvidas diretamente comigo. Nesses encontros, a gente vai discutir o conteúdo de cada módulo durante 6 meses. Assim, todos os participantes poderão caminhar juntos, compartilhando as suas vitórias e seus desafios,
para que ninguém fique para trás nesse treinamento. E você possa finalmente fazer parte de uma comunidade de pessoas que enfrentam os mesmos desafios que você, sem depender de terapias onde você reclama durante 50 minutos e sai de lá com as mãos abanando, pronto para cometer os mesmos erros de novo e de novo. Eu poderia ficar aqui várias horas falando intensivamente de tudo que eu aprendi, ou então fazer um compilado das melhores estratégias, mas o segredo não tá no que eu posso falar, e sim no que você pode fazer com isso. Veja bem, se você for na academia uma vez por semana e levantar 60 quilos, você vai ficar em forma? Muito provavelmente não. E para dominar o transtorno bipolar é exatamente a mesma coisa. Você precisa treinar todos os dias até ganhar a força que você precisa. É para poder exercitar essas técnicas práticas todos os dias, ao longo desses 6 meses que a gente vai passar juntos, que elas vão se tornar algo de fato que você vive na sua vida e não só algo que você ouviu falar. Se eu simplesmente jogasse todo o conteúdo em você aqui na Semana da Estabilidade, eu estaria mais fazendo mal do que bem. Essa é a verdade. Bom, como se já não fosse bom demais essa verdade, ter acesso a todas essas habilidades, ter acesso à comunidade e ainda ter um acompanhamento ao vivo para tirar todas as suas dúvidas, os 10 primeiros inscritos vão receber uma coisa que essa aqui é a única forma que você poderia receber. Não existe outro método para conquistar o que eu vou te falar agora. Os 10 primeiros inscritos vão receber como bônus uma consultoria express comigo, individualmente. Então a gente vai se encontrar numa ligação de vídeo, você vai me contar as suas principais dificuldades e eu vou te dar exatamente o mapa que você precisa seguir dentro do treinamento de habilidades, personalizado para você, para os seus problemas. Além, é claro, de você poder tirar todas as dúvidas que você tiver sobre transtorno bipolar comigo. Esse é o bônus para os 10 primeiros inscritos. Mas todas as pessoas que se inscreverem nas primeiras 24 horas vão receber acesso a um mini curso, tudo sobre transtorno bipolar, tudo que você precisa saber, claro, sem essa sobrecarga de informação, e também acesso à super aula com a psicóloga, minha colega, Jennifer Rodrigues, sobre comunicação saudável no relacionamento. Ok, Lorna, mas quanto que tudo isso vai me custar? Olha, eu te garanto que em comparação com a maior parte das capitais brasileiras, esse treinamento inteiro durante 6 meses sai mais barato do que uma única consulta no psiquiatra especializado sem direito a retorno. E, inclusive, sai muito mais barato do que o que você pagaria para ter o acompanhamento mensal comigo numa terapia individual. Você pode ter acesso eterno a todo o material para ver e rever a hora que você bem entender, seja daqui a 10 anos, para ver e rever na hora que você bem entender, seja hoje ou seja daqui a 10 anos. Mais os 6 meses de acompanhamento semanal ao vivo por 6 parcelas de R$140. Se você for fazer a conta, cada encontro ao vivo sai por menos de R$40. Me diz aonde nesse Brasil que você encontra atendimento psicológico por R$40. Atendimento psicológico especializado em transtorno bipolar. Canto nenhum, que eu saiba. Se você encontrar, pode me avisar, tá? Porque eu também quero. Lorna do céu, parece maravilhoso, mas eu não tenho dinheiro agora. Se você for dividir esse valor pelos 6 meses de acompanhamento diariamente, você teria que fazer uma economia de R$4. Isso aqui, gente, é o preço de um cafezinho. Aquele que você toma de manhã cedo, que piora as suas crises de ansiedade, que eu já te falei para não tomar. Pois é. Se você escolher não tomar ele todos os dias, além de economizar para o treinamento, você ainda reduz a sua ansiedade. Aqui, ó, 2 em 1. Mas será que o produto vale mesmo tudo isso? Quanto que custa a sua liberdade? Quanto que vale ter o controle da sua própria vida? Quanto que vale não ser taxada de louca, de exagerada? Ou pior, de descontrolada? Cara, não tem nada que me irrita mais do que ser chamada de descontrolada. Quanto que vale a qualidade dos seus relacionamentos? E quanto que vale as oportunidades que você já perdeu e que provavelmente você vai continuar perdendo se você não souber lidar com esses problemas todos que os sintomas trazem? Ok, parece bom demais pra ser verdade e tudo mais, mas eu não te contei a melhor parte. A melhor parte é que eu tô assumindo 100% do risco financeiro.
Isso significa que se você se matricular no treinamento e por qualquer motivo você não se identificar com a metodologia, não for com a minha cara, achar que o negócio não tá servindo para você, qualquer motivo, você não precisa nem me explicar o motivo, você tem direito a pedir o seu reembolso durante os 30 primeiros dias. Então, se você se matricular e em 30 dias você concluir que você não quer mais participar, que você quer cancelar a sua matrícula, você tem o direito de receber o teu reembolso integral. E se em 60 dias, 2 meses, você participar de todos os encontros ao vivo, fizer todas as tarefas para casa e me enviar para correção, e ainda assim você achar que o treinamento não tá valendo a pena para você, eu também te dou o teu reembolso integral. Eu tenho tanta certeza do que eu tô te oferecendo que eu não tenho absolutamente receio nenhum em te deixar se matricular e ainda ter 2 meses para avaliar se realmente vale tudo aquilo ou se é baboseira e você quer cair fora. E a gente ainda continua amigo, viu? Não vai abalar em nada o nosso relacionamento. Daqui pra frente você tem 3 opções. A primeira é ignorar tudo que eu falei e continuar vivendo a sua mesma vida de sempre, explodindo com as pessoas que você mais ama, acumulando problemas que te fazem perder todo o prazer de viver e dependendo exclusivamente de terapias que não te entregam soluções. Ou, opção 2, você pode ir atrás dessas habilidades, tentar aprender tudo sozinho e gastar anos tentando entender o conteúdo sem o meu acompanhamento, de quem viveu e reviveu uma história semelhante à sua do começo ao fim. Ou, a terceira opção, você pode entrar no treinamento, fazer a sua matrícula e dominar os sintomas da bipolaridade, recuperar o controle sobre a sua própria vida. Entender qual é a sua personalidade e qual que é a diferença entre ela e os sintomas, recuperar oportunidades, recuperar os seus relacionamentos e conquistar novas oportunidades de vida. É isso que eu tenho para te oferecer. Se você tá pronto para começar a caminhar nessa corda bamba com a tua vara e com a tua sapatilha, com estabilidade suficiente para chegar vivo do outro lado, onde um futuro que faz sentido, um futuro decente te espera, fica atento à tua caixa de e-mail e também ao nosso grupo de avisos lá no WhatsApp. As inscrições vão ser abertas no dia 5 de outubro. Lembrando que os 10 primeiros inscritos vão receber aquele bônus da Consultoria Express com um profissional de saúde mental especializado em transtorno bipolar, que no caso sou eu mesma. Ficou alguma dúvida? Coloca aí nos comentários. No domingo eu vou gravar um vídeo respondendo todas as dúvidas de vocês, todas que foram colocadas nos comentários durante toda essa semana. Quando o vídeo estiver pronto, você também vai receber um e-mail te avisando, viu? Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado de alguma forma a se preparar para caminhar em direção à sua estabilidade. Um grande abraço e a gente se vê lá no meu Instagram, o Efeito Bipolar. Tchau! Há quanto tempo você recebeu o transtorno? Foi em 2016. 2016. 5 anos, né? É. Você já fazia terapia? Sim, eu fiz terapia, eu comecei a fazer na infância, porque eu tive uma situação que minha mãe quis que eu fizesse. Comecei a fazer desde 13 anos, e daí eu fiquei nessa, assim, fiz um tempo, parei lá nos meus 18, voltei com 21, daí parei com 24, voltei com 25 e agora sigo fazendo. Então, sempre... Inclusive, fiz a DBT também, uma época. Ai, sério? Não sabia? Sim. Fiz em 2000 e... A gente fez 2021, 2018, eu acho. Que 2018 legal. até 2019, 20. E qual foi a diferença que você percebeu entre a terapia e o treinamento? Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver? Eu notei uma diferença porque, na verdade, assim, quando eu fiz a terapia, o ideal a gente sabe que seria fazer 2 vezes por semana, né? Uma vez a terapia e um treinamento de habilidades. Só que é muito caro. É muito caro. Todos, pelo menos aqui, todos os profissionais de DBT, eles são muito caros. E aí, quando eu vi que ia ter um treinamento, porque também tem algumas clínicas aqui que fazem só o treinamento, mas também é muito caro. E aí, quando eu vi que ia ter um treinamento e que era acessível, que eu poderia pagar só pelo treinamento, eu disse, não, eu vou fazer. Porque eu sempre quis fazer só o treinamento, mas eu nunca consegui, porque era muito caro. E daí, então, apareceu, deixou isso acessível. E você achou que valeu o custo-benefício? Tem valido bastante a pena, assim, até
eu não cheguei ali no mini curso, nessas partes, assim, mas eu tô ali na aceitação radical, eu tô ainda naquela parte ali, e só ali já foi muito bom, porque eu sinto, assim, que às vezes a gente acha que não é importante, né? Mas eu tava assim, aceitação radical, já conheço, já sei o que é, porque eu já tinha feito a DBT, né? Mas aí quando eu vi as aulas, eu comecei eu tenho o livro também, né, que eu fui preencher, e daí eu fui vendo assim, e não é que eu não tô aceitando algumas coisas, não é que eu tenho algumas coisas pra aceitar, que a gente acha que não, tipo, já conheço, já sei o que é, acho que eu não vou ter nada muito, muito importante, assim, pra trabalhar. E aí tu chega ali, tu vê que, eu tenho. A gente sempre tem. É aquilo de treinar, né? Tipo, você treinar as habilidades pra ficar na sua mente. Se você não treina, não fica, não tem como. O que você tá achando das nossas aulas em grupo? Eu tô gostando bastante de ver, assim, porque eu tô vendo as gravações. A última, inclusive, a última e a penúltima eu não consegui ver. Só meio triste que eu não posso participar, né? Entendi. Mas, de resto, assim, em relação à aula em si, eu tenho gostado bastante, assim, a participação das pessoas também. Até fico triste porque eu queria estar lá pra participar com as pessoas, mas aceitação radical, né? Aceitação radical, exatamente. Eu não sei. O que mudou em relação às suas flutuações de humor depois do treinamento? É o que eu te falei. O que mais mudou pra mim foi o fato de eu pensar que, eu conheço a DBT, eu conheço bastante coisa. Quando eu quis fazer, eu pensei, eu vou fazer pra renovar o meu conhecimento. Já que eu já sabia muita coisa da terapia, mas eu não tinha feito um treinamento em si, eu pensei, é isso, vai me ajudar a saber mais coisas. Só que no final, fazendo as aulas, eu vi assim, não é que eu preciso disso, não é que eu ainda não tô tão bem nisso. E também eu tô anotando, assim, né, as coisas, e daí tem ajudado muito, porque às vezes eu penso alguma coisa, eu fico mal, enfim, e aí eu vou lá e, calma aí, deixa eu ver o que eu anotei aqui pra eu me lembrar que eu tenho pra fazer. E daí eu vou lá e começo a lembrar das práticas, né, coisa que antes eu não tinha, eu tinha na cabeça, mas na hora da crise a gente não lembra, né, agora que tem anotadinho, não tem como eu não lembrar. Exatamente, é aquilo, praticar enquanto eu tô bem. Um dia que eu fiquei muito mal, eu fiquei muito irritada, e eu senti assim, eu vou explodir, eu vou ficar irritada, eu vou fazer tudo que eu sempre faço e vai dar merda. Aí eu só abaixei minha cabeça e comecei a pensar o que é a aceitação radical, como é que ela funciona, como é que faz, como é que funciona pra mim. E aí eu consegui, chamei o meu marido e falei, olha só, eu vou surtar, eu não estou bem, eu tenho que conversar sobre isso pra tirar isso de mim, pra aceitar que isso tá acontecendo. E aí passou, assim. Aí eu consegui me livrar. Diferente só ouvir falar e você de fato ir lá e fazer. Sim. Qual parte do treinamento você acha que mais fez diferença pra você? Até agora, eu acho que o da aceitação radical, mas também ali, aquele segundo módulo que tem as fases da... Os esquemas. A fase da infância e tal. Aquilo ali também me ajudou, porque eu fui vendo coisas que eu não tinha visto. Eu fui vendo que isso aconteceu aqui, mas depois aconteceu de novo aqui. E aí gerou outra coisa hoje em dia, né? Eu fui vendo assim que aconteceu o mesmo tipo de trauma aconteceu ali no início, aconteceu um pouco mais no fim, e aí hoje em dia eu tenho algum problema com isso. Coisas que eu não tinha clareado tanto na minha mente. Eu sabia que eu tinha traumas, que as coisas tinham acontecido e que elas geram alguma coisa. Mas eu não sabia que tinha sido tão marcadinho assim. Entendi. Foi muito bom. Eu acho que a gente entender ajuda a gente a mudar, de certa forma. Sim. Tu não enxerga, como é que tu vai querer mudar? Exatamente. Acho que tu nem tem aquele traço. Exatamente. Daí, de novo, a gente entra na questão da aceitação radical. Eu preciso aceitar. Ou tu acha que é normal, né? Não, porque eu sou assim e é normal. Sim, exatamente. Muito bem. Que recado você daria pra quem tá pensando em entrar no treinamento? Eu diria pra entrar, com certeza. Porque a DBT, pra mim, ela é maravilhosa. Quando eu fiz a terapia lá em 2018 com outra psicóloga, eu fiquei muito triste. Porque eu não pude fazer o treinamento em si, porque era muito caro fazer os dois. Então, ela me ensinava de pouquinho em pouquinho, ia me ajudando de pouquinho em pouquinho. E agora eu finalmente tenho a oportunidade de fazer o treinamento. E agora, sim, eu sinto que, apesar de eu ter a minha terapia, eu continuo fazendo, eu tô no controle da situação. Eu estou tendo habilidades para controlar as coisas, né? Então, assim, eu tô no controle. Não é mais aquela sensação de não saber o que fazer ou de achar que a terapia me ajuda, mas ela não tá me ajudando completamente. Então, eu sinto que a terapia me ajuda, mas o treinamento complementa aquelas habilidades que eu não teria ou que eu não tô conseguindo atingir só com a terapia. Então, se alguém perguntar pra mim
será que eu entro até já indiquei para algumas pessoas, porque vale muito a pena, e eu sou apaixonada pela DBT, eu sou muito apaixonada por essa linha, então sempre que eu ver algo acessível da DBT eu vou indicar, e eu ainda entrei sem saber, não sei se é bom, não sei se vai valer a pena, mas é barato, então eu vou tentar. E no final das contas valeu a pena, além de ser barato no sentido de ser acessível, vale a pena, então eu diria assim, com certeza, façam, porque é maravilhoso. Estar no controle da sua vida é maravilhoso. Exatamente, eu vejo muito desse jeito. O transtorno não controla a minha vida. Eu tenho sintomas? Tenho. Mas isso não quer dizer que eu preciso falhar por causa deles. Sim. É muito isso, assim, eu tô no controle agora. Não 100%, porque a gente nunca vai estar 100%, mas uns 80% eu tô. Fê, muito obrigada por ter tido essa conversa. Fiquei muito feliz com tudo que você falou. Na verdade, foi uma honra. E eu também queria te agradecer porque você acreditou no projeto. Você foi a primeira a comprar. Então, no dia que você falou comigo, eu fiquei, bom, agora vai. Agora vai. Eu fico muito feliz de saber que você estava gostando. Tanto que eu não consegui acompanhar muito, porque eu tava trabalhando, e na correria eu não conseguia. Eu só vi quando aqui abri, daí quando abriu eu fui lá, comprei. Te agradeço pelo curso, porque tem me ajudado, e pela iniciativa de querer ajudar as pessoas e trazer essas técnicas da DBT, porque é bem difícil deixar alguém que queira fazer isso. Tu foi a primeira, na verdade. Eu fui a primeira. Há quanto tempo você recebeu seu diagnóstico? 3 anos. E nesse período, você já fazia terapia? Fazia. Antes disso, fazia porque eu sempre achei necessário para qualquer pessoa. Eu tive um problema e o médico infectologista chegou à conclusão que era emocional. Eu era bem novinha, tipo 14 anos. Tal. E aí eu comecei a fazer terapia nessa época e daí pra frente, sempre que eu pude fazer, eu fiz. E você sentiu alguma diferença entre o treinamento de habilidades e a terapia? Eu senti, porque assim, no geral, as terapias que eu fiz não foram específicas. Era sobre a vida no todo. Né? Eu nunca fiz algo voltado para bipolaridade. Não, eu fiz da minha vida. Das minhas atitudes, dos meus pensamentos, né? Desse jeito. Então, o curso já me dá uma outra visão de situação. Uma visão mais assim... Até uma sensação de dizer assim, eu não estou sozinha. Você acha que esse foco mais específico na bipolaridade faz alguma diferença na hora de lidar com os sintomas? Faz, completamente. Eu passei muitos anos em hipo e em mania. Num período que eu tinha para desenvolver minha personalidade como adulta. E quando veio as crises, eu não sei mais quem sou eu. Então, entender os meus sintomas me ajuda a entender quem sou eu. Você sentiu alguma diferença do início do tratamento para cá em relação às variações de humor? De você estar se sentindo melhor, mais estável de lá para cá? Sim, porque assim, eu cheguei muito no final do poço. Muito. Quando eu consegui sair, pelo menos, do poço, já foi pra mim uma vitória, assim. Foi muito bom. E de lá pra cá, eu melhorei, sim. Com certeza. Entendi. Ok. E teve alguma parte do treinamento que mais te marcou, assim, que mais fez diferença? Foi mais uma revelação? Do treinamento, a melhor parte até agora foi... Acho que foi até no primeiro dia, foi muito bom. Mas valeu. Já valeu o curso todo pra mim. Deu um ressignificado em tudo, porque eu não via sentido. Eu fazer tudo certo e não ter resultado. O primeiro encontro pra você valeu o curso inteiro? Foi. Pra mim, sim, porque eu nunca tinha ouvido isso. Então, faz muito sentido. Eu passei muitos anos em crise. E do início do treinamento pra cá, o número de crises reduziu? Reduziu. Bastante. Tô mais ativa. Tô conseguindo fazer coisas que há muito tempo eu não faço. Eu achei que tinha entrado em hipomania até, né? Mas minha médica disse que não era hipomania, que era mais eu passei esse tempo todo sem fazer muita coisa e agora eu quero recuperar, que isso é normal, isso não é hipomania. Então,
realmente foi depois do curso que as coisas começaram a dar uma melhorada mesmo. Você acha que as aulas em grupo, a interação e tal, ela tá fazendo alguma diferença, assim, de saber que tem outras pessoas que passam por isso e tudo mais? Faz diferença. É aquela questão, é você falar com quem entende o seu idioma. Não precisa explicar muita coisa. Como essa semana que eu botei lá a relação de remédios e tal, e eu não precisei explicar o que era aquilo, para que era aquilo, por que era aquilo, porque todo mundo entendeu, porque eu estava muito em crise. Então, essa questão do falar a mesma língua é muito legal. Que recado você daria para quem tá pensando em entrar no treinamento e ainda tá meio em dúvida? Na dúvida, faça. Se der certo, você também não. Então, faça. Na dúvida, faça. É meu conselho. Na dúvida, faça. Há quanto tempo você recebeu o diagnóstico? Acho que faz 1 ano. E nesse período você já fazia terapia, né? Fazia. Qual foi a principal diferença que você enxergou entre a terapia e o treinamento de habilidades? A diferença? A terapia que eu fazia na época não era... Eu acho que não era muito focada para o que eu precisava, né? E o treinamento já é mais focado especificadamente para bipolaridade, então eu consigo aplicar melhor nas partes da minha vida, assim. Eu acho que é bem mais útil, né? Você acha que as suas flutuações de humor melhoraram depois do treinamento? Sim, bastante. Qual foi o módulo que mais fez diferença para você? Que falava sobre os traumas que a gente tinha na infância, né? Que trazia pro momento, me fez entender muita coisa, sabe? Foi muito legal. Quer dizer, legal assim foi, né? Porque eu fiquei meio triste, mas... Você acha que as aulas em grupo fizeram você se sentir mais acolhida, assim, de saber que tinha mais gente passando pelo mesmo que você? Eu acho que sim, sabe? Teve alguma coisa que você tinha uma expectativa e não foi bem assim que aconteceu? Alguma coisa que fez falta no treinamento? Acho que não, pra mim era, muito novo, assim, eu nunca tinha feito, né? Eu acho que até supriu a expectativa do que eu tava esperando que podia ser, tá sendo bem introduzido as coisas, tá sendo bem completo, é fácil de entender, sabe? Não é complexo, é tranquilo de conseguir assimilar as coisas. Entendi. E você tá conseguindo colocar as habilidades em prática? Olha, eu percebo que às vezes eu consigo sem perceber. E às vezes eu esqueço, eu lembro só depois, né? E tem momento que, eu lembro depois, assim, eu falei, nossa, eu poderia ter feito de tal maneira, do jeito que eu aprendi, mas eu acho que é igual você falou, né? É uma coisa de ir praticando, lembrando e fazendo, né? Sempre, até se tornar comum pra gente. Tem algum recado que você daria pra quem tá em dúvida sobre entrar ou não no treinamento? Olha, pela minha experiência, vale muito a pena, sabe? É um custo-benefício ótimo para quem não consegue pagar terapia, né? Eu vejo que tem me ajudado bastante, tem ajudado meu irmão também. Ele adora você, né? Mas ajuda a gente a se conhecer em muita coisa que não fazia ideia que acontecia, né? Eu aconselho muito a comprar. Bom, a gente também tá muito feliz de poder estar compartilhando, assim, entre a gente também, tudo. Você já fazia terapia antes? Eu já fazia. Já faz uns 4 meses que eu voltei pro processo. Eu fiz 1 ano e 3 meses direto. Teve alguns outros períodos, mas meio focado. Qual foi a principal diferença que você percebeu entre a terapia e o treinamento de habilidades? Eu acho que é aquela questão específica, né, pra gente aprender as habilidades, a gente até nomear elas, falar, usa tal coisa para tal situação, ou eu fico nessa situação, eu tô me sentindo mal, eu vou utilizar tal técnica. Então, o treinamento, ele te une mesmo com várias técnicas, com um conhecimento mesmo. Você olha e você fala, opa, eu vou utilizar tal coisa para tal situação, sabe? Mais específica. Você sentiu alguma diferença em relação à sua regulação emocional depois do treinamento?
Sim. Às vezes você para e pensa assim, peraí, eu vou fazer tal coisa pra tal situação. É mais tranquilo, assim. Como eu só tenho traços, então eu acho que tem um lugar assim. Qual foi a principal diferença entre o treinamento e a terapia que você percebeu? Querendo ou não, a especificidade, né? A currícula mais ampla, né? A gente vai abordando várias coisas e o treinamento, você vai sendo mais específico, né? Você vai aprendendo as habilidades e você fala, opa, isso daqui eu posso utilizar em tal contexto. Isso daqui em tal outro contexto. Né? Vai ficando mais assim. E qual foi o módulo que mais fez diferença para você até agora? Dos esquemas. Isso, né? Mas quando você olha... Quando eu fiz o questionário de esquemas, né? Eu meio que ficava tipo, peraí, acho que isso aqui não se aplica a mim, vai. Não, é isso. Uhum. E foi meio que complementando a parte da subjugação, eu entendi muito melhor. A parte também a parte dos limites realistas lá que falta. Uhum. Terceiro domínio. Sim. E aí, ficando melhor. Sabe? Você consegue linkar com a tua história. O material de apoio também ajuda bastante. E qual que é o recado que você daria para quem está pensando em entrar em treinamento? Gente, entrem. Só entrem. Eu fiquei um pouco receosa no começo de entrar, né? Eu fui até conversar com a mulher, né? E aí eu fiquei tipo, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas acho que eu deveria ter entrado antes aqui. Às vezes as pessoas têm algumas dúvidas, né? Igual eu tava falando antes, eu fiz treinamento de habilidades sociais e eu acho que não foi tão benéfico quanto esse, sabe? O saber o que você utiliza em cada situação, onde você pode utilizar, né? O que você faz, eu acho que é muito importante. Eu queria saber há quanto tempo você recebeu o diagnóstico? Faz mais ou menos uns 3 anos. E nesse meio tempo você já fazia terapia? Eu sempre fiz, na verdade, desde os meus 18 anos, assim, por várias questões mais desenvolvidas em relação à depressão, né? E sempre tinha esse acompanhamento mais de terapia, né? Depois de uns 5 anos de terapia, passei para o psiquiatra, mas, como eu falei, sempre fui tratada mais com depressão e ansiedade. Quando eu troquei de psiquiatra, uns 3 anos atrás, ele veio com aquela pergunta, né? Como é essa depressão e como é essa ansiedade? Então, mediante algumas consultas com ele, então foi diagnosticado. Ele me passou e teve também um evento no qual ele passou uma medicação, que eu tive uma virada maníaca, e ele constatou, né, que era aquilo mesmo. Então, assim, para mim o diagnóstico foi muito importante, até inclusive na última consulta que eu tive com ele, foi semana passada, ele falou que até o diagnóstico é mais importante até para ele, porque ele pode fazer até aquele planejamento dos medicamentos mesmo e ter, para eu ter um acompanhamento bem legal com ele. Entendi, algo que funcione de fato, né? Algo que funciona, tipo um planejamento mesmo, uma coisa assim que vai fazer com que seja sustentável, porque eu não fique tomando tantos remédios, né, assim. Que a intenção é diminuir, não ficar com aquele monte de remédio. Exatamente. Muito importante esse ponto. E qual foi a principal diferença que você viu entre uma terapia normal e o nosso treinamento de habilidades? Bem, é que além de ser bem focado, né, assim, de ser uma coisa assim que é focado mesmo nas pessoas, de ter uma atenção maior ao problema, né, ao problema da bipolaridade, você começa com as questões que você vai colocando, a gente realmente vê as possibilidades que a gente tem na vida e não apenas as opções que são dadas em outras terapias, tipo, faça isso, faça aquilo outro para ver se dá certo. A gente vê que o treinamento, como é mais focado, né? Então a gente vê que aquilo que você passa realmente pode funcionar focado pra gente mesmo, né? Para as pessoas que têm esse problema. Isso. Entendi. E você sentiu alguma diferença do começo do treinamento para cá em relação às flutuações de humor? Senti assim, em relação ao humor, eu senti mais
tipo, mais leve, digamos assim, eu me senti mais alegre mesmo. Não vi as coisas com tanto peso, como eu vi as questões, assim, com desesperança. Então, a partir desse momento, assim, desse momento para cá, eu vi que as coisas podem ser mais leves e tal, e eu posso transitar melhor nas coisas e sorrir, né, melhor, sorrir até das minhas coisas ruins e até mesmo quando tiver em situações que eu, tipo, tensas do dia a dia, né, essas coisas do dia a dia, eu consegui até, tipo, encarar numa boa. Qual foi o módulo, assim, que mais te marcou de tudo que a gente já estudou? O primeiro, assim, e a questão também que eu vi depois, na verdade, foi da aceitação. O módulo da aceitação também foi bem legal, porque foi bem marcante, no sentido que eu relembrei tudo que eu passei, né, o módulo da aceitação, e o penúltimo, não o último, que eu não participei, mas o penúltimo, sem ser o da nutricionista, que eu não lembro do que foi, mas foi muito emocionante para mim, no sentido da música também. Eu acho que o da música foi o que mais me tocou. Que teve a questão das músicas. Teve alguma coisa assim que você sentiu falta no treinamento até agora? Não, até agora eu não senti nada não, assim, não tenho capacidade de poder falar sobre que eu senti falta de nada não. Pra mim tá tudo ok, pra mim tá tudo ajustado. E o que você tá achando das participações em grupo? Eu tô achando assim que naquela coisa de querer falar, porque a gente sente essa coisa, né? A gente não é acolhida, então a gente vê um grupo que é com pessoas que sentem a mesma coisa que a gente, e todo mundo quer, às vezes, falar de uma vez. Você daria algum recado para quem tá pensando em entrar no treinamento agora? Que pode entrar, que vai dar certo, que você vai, tipo assim, você vai descobrir que você é capaz de coisas assim que você realmente pensava que não era. Tipo, as habilidades, os pensamentos que você, tipo, sei lá, que você pensava totalmente diferente, pensava totalmente para baixo, e você pode realmente colocar aquilo em prática mesmo. Mudança de perspectiva. É possível mesmo colocar aquelas coisas em prática, mesmo devagarzinho, no nosso tempo, mas é possível sim, você se dando a chance também, né? Você se dando a chance e se permitindo, porque às vezes a gente quer mudar, quer que as coisas mudem, mas a gente não, né? Que só que cai do céu, né? Mas é bom, né? Seria bom, mas é aquela coisa, você se permitindo a um tratamento, porque a gente sofre tanto para ter o diagnóstico, sofre tanto com a aceitação, com os medicamentos, e vale a pena a gente tentar uma coisa que seja boa para a gente. Para mim foi um presente. Eu fico imensamente assim, grata, e a sua disposição, a sua força também gera tudo isso para a gente também. Obrigada a você. Há quanto tempo você recebeu o primeiro diagnóstico? Então, foi em 2016. Esse meio tempo você já fazia terapia, né? Eu comecei a terapia em 2016 também, no início de 2016, e depois de uns 3 meses eu recebi o diagnóstico. E qual que foi a maior diferença que você percebeu entre a terapia normal e o treinamento de habilidade? Eu acho que tem uma diferença grande, assim, né? Eu tenho sentido que tem uma diferença grande com da terapia dialética comportamental para o que eu fazia antigamente, para as vertentes que eu fazia antigamente, mas em relação ao treinamento, eu acho que elas conversam entre si, casam entre si, né? O treinamento de habilidade, eu acho que ele traz, além da praticidade, né, de trabalhar com as fichas, os assuntos que são abordados, ele também tem essa questão de você perceber que você não está só nesse processo, né? Com as atividades, sim. Tem atividades que o compartilhamento, né, de experiências, assim, é bem rico. Percebo que esse é direcionado para transtorno bipolar, né? Sim, então acho que tem desenhado para isso. Nesse caso é essa mesma função. Acredito que sim. Você acha que o fato dele ser direcionado auxilia em relação à estabilidade? Acredito que sim, eu acho que dá. Eu acho que tem a ver com a praticidade, é mais objetivo, né? Você acha que as suas mudanças de humor mudaram? Teve algum avanço quando você começou o treinamento? Teve uma mudança. Principalmente na questão da aceitação, né? Do conceito de aceitação radical, que é uma das habilidades que eu tenho treinado, né, nesses últimos tempos, nesses últimos meses. A questão
enfim, eu acho que de entender também, compreender, voltei para o transtorno bipolar logo depois que comecei o treinamento, então também teve um papel importante, assim, de segurar, assim, só de saber que tem algum grupo de apoio e tem técnicas, habilidades que eu posso utilizar para isso, deu uma segurança, assim, maior. Deu direcionamento. O que você acha que tinha de expectativa em relação ao treinamento e que não foi cumprida, que fez falta? Eu não tenho nada para falar, assim, não, porque eu acho que tá bem... Acho que todas as expectativas, assim, as dúvidas também foram bem esclarecedoras, do que uma coisa que eu gostei, assim, do último encontro que a gente teve, do penúltimo, na verdade, né? Que é desse compartilhar, ter esse momento da gente falar das nossas atividades, um panorama geral do módulo e aberto também a essas atividades que a gente fez. Eu acho legal, acho interessante. Só tem duas expectativas, assim. No primeiro momento eu pensei que eu ia ficar deslocada, né? Eu acredito que mesmo assim eu não me senti tão deslocada quanto eu achei que eu poderia estar. Que recado você daria para quem tá pensando em entrar no treinamento, mas ainda tá com dúvida? As explicações são bem esclarecedoras, assim, né? Então acho que eu falaria esse era um dos pontos. O acolhimento, tanto por você quanto pelo grupo, assim. E os ensinamentos, assim, o conhecimento, o autoconhecimento, né? A possibilidade de você se conhecer e praticar habilidades para a sua própria melhora, né? Então ter esse protagonismo também. Então eu acredito que seja um recado que eu daria para as pessoas que estão em dúvida.